Eu converso agora com o Eduardo Carvalhais, que é diretor do escritório Carvalhais, lá em Santos, a capital brasileira do café. Eduardo, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso programa, aqui no nosso canal AgroMais. Bom, a gente viu aqui o café oscilando fortemente nos últimos dias. Novidade agora é que o Robusta pegou tração também, subiu muito nos últimos dias, chegou a atingir o nível mais alto em 10 anos. Ou seja, estamos aí início de safra aqui no Brasil, começando pelo nosso Conilon, daqui a um pouco entra a safra nova de café arábica e os preços lá em cima, né? O que explica esse comportamento que devia ser o oposto, né, Eduardo? Conta pra gente. Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, primeiro que sempre você hoje tem muita especulação, muita realização de lucro quando sobe e desce assim. Os interesses do que eu falo de curto prazo, de fundos, de especuladores, acabam sempre deixando esse mercado bastante confuso. O café subiu muito nas 2 semanas anteriores à semana passada que foi a semana final de rolagem dos contratos de café em Nova York, do mês de maio para o mês de julho, subiu muito na segunda e terça-feira, e quarta, quinta e sextas ele já começou a recuar com a aproximação do final dessa rolagem. Mesmo assim, se você pegar as altas e baixas da semana passada, o mercado só perdeu 5 pontos, os contratos para julho próximo só perderam 5 pontos semana passada. Essa semana, o que nos parece que está acontecendo é o que você falou, uma realização de lucros, depois daquelas altas de quase 2 mil pontos nas 2 semanas anteriores à semana passada, mas nos fundamentos continua a mesma coisa. Por que Londres, por que os contratos de Robusta subiram tanto? Problemas climáticos continuam influenciando no mundo todo. Nós, para fazermos o mercado rolar nos últimos anos, fomos esgotando esses estoques, não só no Brasil, como nos principais países consumidores. Vietnã anda com problema na produção e os produtores lá diversificando uma parte da área de café para outros produtos, principalmente como maracujá. A Indonésia acusando problemas na produção. E aqui no Brasil, que a safra de Conilon está atrasando um pouco devido a chuvas fortes, tanto no sul de Minas, no sul da Bahia, como no norte do Espírito Santo. Os produtores continuam afirmando que a safra de Conilon vai ser menor do que o mercado fala, e isso tudo traz essa confusão, né? Nós tivemos também para ajudar esse ambiente, para contribuir com esse ambiente, a frente fria, que acabou não sendo tão forte, como já se esperava, que não chegasse no sudeste tão forte assim, apenas no sul, mas acende a luz amarela. Daqui para frente, cada frente fria que subir, né, o produtor de café vai tender a se retrair para prestar muita atenção. A última geada faz pouco tempo, isso ainda está claro na cabeça de boa parte dos cafeicultores, principalmente de Minas Gerais, onde há maior produção de arábica, também no caso do Paraná, que também foi bastante machucada por essas geadas. E com isso, o produtor que ainda está pagando os prejuízos da última geada, está repondo o cafezal que perdeu com aquela última geada, está bastante cauteloso. E a nossa opinião é que o mercado vai continuar subindo e descendo bastante, muita especulação, porque de um lado isso, a safra brasileira, o maior produtor do mundo de café arábica e o segundo maior produtor de robusta, a safra vai começar a entrar no mercado, mas por outro lado, sem estoques. Os estoques americanos de café verde caíram no mês de março, conforme foi anunciado na segunda-feira da semana passada, os estoques de café certificado vêm caindo um dia atrás do outro. E também o que se nota é que os grandes torradores do hemisfério norte, o que eles acreditam que o mercado vai ter melhores preços a partir da entrada da safra brasileira, eles têm usado os estoques deles. Então os estoques no mundo todo são muito baixos. E isso vai influir muito no mercado daqui para frente, porque essa safra brasileira que nós vamos colher vai ser o suficiente para nós abastecermos os nossos compradores do resto do mundo e o nosso mercado interno. Quando nós chegarmos lá em junho do ano que vem, vamos estar de novo praticamente sem estoque. E aí uma safra que vai depender do clima daqui até lá. Esse sobe e desce vai continuar. O preço do mercado físico, em torno aí do arábica, 1.120, 1.125 aí em Minas, nas regiões sul e também lá no Cerrado. E o Conilon aqui já batendo uns R$700 por saca, numa alta forte. Esses preços são satisfatórios? O que você diria que o produtor deve estar pensando nesse momento? É hora de começar a vender alguma coisa? A comercialização está andando, está atrasada? Como é que está o cenário interno aqui em termos comerciais?
Você tem que lembrar que esses preços que você citou são tanto para os conilons como para os arábicas de melhor qualidade. Uma fazenda de arábica, cafés desse preço, se for no sul de Minas ou no Cerrado, ainda chega a metade da produção. Em outros lugares, não chega nem a metade da produção. Então, a média de preço da produção fica abaixo disso. Outra coisa que o cafeicultor reclama muito é de que os custos subiram muito de produção, os juros subiram, combustível subiu, energia elétrica subiu e mão de obra. A grande preocupação do momento em todas as áreas de produção de café do Brasil é o problema não só de custo da mão de obra, como a dificuldade de se conseguir a mão de obra suficiente para a colheita. Tudo isso, o cafeicultor não parece satisfeito nesse processo. Ele tem vendido muito pouco café para entrega no começo da colheita, em agosto, setembro deste ano, e também para o ano que vem. Outra coisa que nós temos que lembrar é que ainda nós temos muitos cafeicultores que ainda vão entregar cafés agora em agosto e setembro de 2023, aí na faixa de 600 a 700 reais, está falando de café arábica, né? Cafés vendidos há 2, 3 anos atrás, rolagem de quem não conseguiu entregar em 2022 e 2021. Então, muitos cafeicultores já estão com essa próxima safra, com essa safra que nós estamos colhendo agora, uma parte dela e dos melhores cafés comprometidos. Tudo isso faz o mercado ser muito seguro, você sente poucas vendas. O mercado exportador quer fazer mais compras para entrega futura, para isso ele poder fazer mais vendas para o exterior, e o volume está bem abaixo da média até agora. E tende a continuar. Outra coisa é a situação econômica do Brasil e do mundo. O cafeicultor não sabe como é que vão continuar esses juros, o que vai acontecer com a inflação. Tudo isso faz com que ele seja bastante conservador no momento. Saem negócios, tanto no mercado físico como nas vendas de café para entrega física em agosto e setembro, mas a volumes menores que nos últimos anos. Em termos de consumo nacional e global, a expectativa é de crescimento esse ano, mesmo com alta de preço? Como é que está o cenário global em termos de absorção dessa produção? Essa é outra coisa interessante. Enquanto na narrativa, com essa palavra da moda, todo mundo fala que com o problema da guerra, a guerra com a invasão pela Rússia e também com o fato da inflação americana e inflação na Europa crescendo acima da média, com juros mais altos, que a tendência do consumo é cair. Mas isso não tem se confirmado. Todos os números que chegam falam em consumos na mesmo valor, estão subindo a uma velocidade inferior de antes da pandemia, mas continuam subindo. Os números que chegam da China são animadores, agora com a nova abertura da economia. Os números que chegam da Alemanha também mostram crescimento. E aqui no Brasil, a última estimativa de consumo feita pela BIC fala em uma queda de 1%. Isso está dentro até da margem de erro do levantamento. E nós temos que lembrar que o maior cliente do café brasileiro é o Brasil. O Brasil é o maior comprador de café brasileiro, está em torno de 22 milhões de sacas o nosso consumo interno. E a tendência para o ano que vem é de se manter nisso para subir um pouquinho mais. Portanto, nós não existe números mostrando queda de consumo. Existe muita conversa, muito discurso falando que a tendência do consumo com a invasão da Ucrânia, com o problema todo que está havendo na Europa, nos Estados Unidos, com a ameaça de uma escalada nessa guerra da Rússia, é de haver problemas com o consumo. Não houveram e não me parece que vai haver problemas com o consumo. Ele pode não crescer, voltar a uma velocidade, como eu disse, que tinha 2 a 3 anos atrás, mas não parece que vamos ter problema de queda de consumo. Eduardo, para finalizar, esse comportamento do mercado que a gente tem visto ali, de fortes altas em semanas recentes, e essas correções que estão acontecendo agora mais recentemente, você acha que a tendência é de uma pressão maior daqui para frente, início mais efetivo da colheita brasileira, quando o Conilon já começou, a arábica daqui para frente, pressão de oferta pode derrubar esses preços? Você enxerga esse cenário pela frente ou ainda podemos contar com alguma estabilidade? É difícil de saber, porque a pressão de oferta, teoricamente, já deveria ter começado. Se houvesse venda dos produtores, venda agora para entrega, como eu disse, em agosto, setembro, as vendas para entrega futura. E isso não está havendo pressão nenhuma, pelo contrário. A procura por esses cafés e poucos vendedores interessados em fazer. Outra coisa vai depender, assim que essa colheita entrar em ritmo norval,
de se saber qual é a renda, o que está resultando realmente de café beneficiado da colheita, para começar a se confirmar o tamanho da colheita. Há muitos números sobre o tamanho dessa safra que nós estamos começando agora, é um festival de números, né? Então, os únicos baseados em pesquisa mesmo são os números governamentais, da Conab, mas o mercado trabalha com números superiores a esse. Nós só vamos ter uma ideia melhor, uma calibragem melhor disso lá para julho, quando tiver avançada a colheita, tanto do arábica como do robusto, uma parte desse café beneficiado, e aí sim as contas começam a funilar, uma estimativa vai chegando perto da outra. Mas por enquanto não se nota essa pressão, e no ano normal as vendas, como eu disse, para entrega futura já estariam num ritmo mais forte. O produtor de café não parece animado em forçar vendas até agora. A outra coisa que a gente tem que lembrar é que os cafeicultores nos últimos anos, com a demanda por grãos e outras coisas, eles têm diversificado muito a produção dele. Óbvio que tem ainda muitos produtores que só produzem café, mas ano a ano diminui isso. Eles vão diversificando e com isso ficando mais resistentes para esperar os melhores preços para vender. Isso é uma novidade boa, realmente não precisa ter aquela pressão de venda quando os preços começam a virar de lado. Muito bem, eu conversei com o Eduardo Carvalhais, diretor do escritório Carvalhais de Santos. Eduardo, muitíssimo obrigado por mais uma entrevista. Qualquer hora dessa eu volto a te incomodar de novo para a gente dar uma atualizada nesse setor tão importante do mercado do nosso agronegócio. Uma boa tarde para você, boa semana e até a próxima. Obrigado. Boa tarde, até a próxima vez.